Em meados do oitavo milênio AEC, o norte do Crescente Fértil abrigava uma vibrante sociedade neolítica, a qual se encontrava numa espiral de progresso contínuo, cujo início tinha se dado ainda nos tempos do fim da última glaciação. Mas por volta de 7500 AEC, as populações da região se organizavam por meio de inéditas relações sociais, o que incluía a divisão e a especialização do trabalho, a adoção de sofisticadas práticas religiosas e artísticas, e entre as comunidades vigorava um intenso intercâmbio de mercadorias. Dentro desse cenário de franco desenvolvimento, alterações climáticas de alcance global atingiram o Oriente Médio, fato que levou as populações da região a empreenderem longas migrações, as quais foram gradativamente esvaziando o norte do Crescente Fértil, na medida em que distantes regiões passaram a ser ocupadas. Ao longo de sucessivas gerações, grupos migratórios procuraram novas regiões para se fixarem, onde eles acabaram entrando em contato com populações locais que ainda viviam de coleta e caça. Do contato entre fazendeiros neolíticos recém-chegados e as populações nativas dessas regiões, a civilização acabou brotando nas regiões férteis, às margens dos rios do Oriente Médio, da Índia e da Europa. E as primeiras populações que surgiram no continente europeu dentro desse cenário são tema do vídeo dessa semana, o segundo da série sobre a civilização do Vale do Danúbio, um conjunto de povos e culturas pouco conhecidos que introduziu a agricultura no continente europeu. E para saber mais sobre eles, fique comigo até o final do vídeo. Olá, eu sou o Ângelo Henrique Simões e você está no canal da Saga Humana. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E se você gostar do vídeo, então se inscreva no canal. E se você já é inscrito, você também pode se tornar um membro do canal. Como membro, você palpita na escolha dos temas dos próximos vídeos, tem acesso a benefícios exclusivos, abre as portas para que o conhecimento chegue até você e apoia a produção de conteúdos daqui do canal. E se você gostar desse vídeo, saiba que tem mais conteúdos como esse no meu livro, A Saga Humana, cuja leitura amplia e complementa o conteúdo dos vídeos que você assiste aqui no canal. Mas, sem perda de tempo, vamos logo para o vídeo da semana e, enquanto rola a vinheta, já sabe, né? Já vai deixando o seu like, porque eu garanto que vai valer a pena. Cultura Estarcevo. Por volta de 6200 AEC, nas regiões próximas de onde atualmente se encontra Belgrado, capital da Sérvia, começou a se formar a primeira cultura arqueológica com domínio sobre as práticas agrícolas no continente europeu. A cultura Starcevo recebeu esse nome em referência à cidade de Starcevo, distante cerca de 30 quilômetros de Belgrado, e é geralmente considerada como parte de um grupo de culturas geograficamente maior, chamado de cultura Starcevo-Coro-Cris, o qual costuma ser interpretado como manifestações diferentes de um mesmo tipo de cultura material. A maioria dos cientistas encontra a origem da cultura Starcevo na difusão do conjunto de avanços neolíticos que saíram da Anatólia e alcançaram até a região de Sésculo, na Grécia, as quais incluíam inovações tecnológicas e culturais como a agricultura, a criação de animais e a produção de cerâmica. As evidências demonstram que essa cultura começou a se formar nas regiões onde hoje se encontra a fronteira entre a Sérvia e Kosovo. E de lá, ela começou a se expandir
ao longo da bacia do rio Morava, até alcançar a região do Vale do Danúbio, mais ao norte. Na sequência, ela se ampliou para uma extensa área, que alcançou regiões onde hoje se encontram a Sérvia, Montenegro, o nordeste da Bósnia, o leste da Albânia, o leste da Hungria, a Eslováquia, a Romênia, o oeste da Ucrânia, o oeste da Bulgária e o norte da Macedônia. A cultura Starcevo avançou em direção ao interior da Península Balcânica, mais ou menos na mesma época em que a cultura da cerâmica cardial se dispersou ao longo da costa do Mar Adriático. Já nos seus estágios finais, a cultura Starcevo se expandiu para o oeste, alcançando uma região onde atualmente se encontra o leste da Croácia, onde ela alcançou o seu ponto mais ocidental, antes de desaparecer já por volta de 4500 AS. A cultura Starcevo costuma ser dividida em outras subculturas regionais, as quais incluem a cultura Coros, a cultura Kris, a cultura Dudeste, a cultura Chavdar e a cultura Caranovo, entre outras. As populações ocidentais criavam rebanhos bovinos, com exceção da cultura Coros, que criava cabras e carneiros. A cerâmica que surgiu com essa cultura era bastante rudimentar, e as peças encontradas continham marcas por pressão dos dedos e das unhas. Mas com o tempo ela se sofisticou e começou a surgir peças pintadas. Eles utilizavam ferramentas e técnicas que os especialistas associam aos utensílios e ferramentas que também eram utilizados pelas populações contemporâneas da Anatólia, feitas tanto em um lugar como no outro, de pedras e de ossos de animais, que também foram utilizados para produzir estatuetas feitas de barro. E assim como seus ancestrais saídos do Oriente Médio, nos assentamentos da cultura Starcevo, eram erguidas construções retangulares, de cômodo único, medindo cerca de 8,5 por 5 metros, com estrutura de madeira e paredes de adobe, frequentemente erguidas sobre montes artificiais ou semi-enterradas no solo. Algumas estruturas chegaram a incorporar um sótão no andar superior, que parecem ter sido utilizados como celeiro de grãos. Embora a cultura Starcevo-Corocris figure como uma cultura arqueológica agrícola e de criação de animais, as evidências demonstram que atividades de coleta e caça também representaram uma importante fonte de alimentos na dieta dessa população. Eles plantavam trigo, cevada, milho e ervilhas, além de ameixas, damasco e outras frutas. E entre seus animais de rebanho haviam bovinos, cabras, ovelhas e porcos. Sua dieta era complementada através da pesca nos rios próximos e da caça de veados e javalis selvagens. Debaixo dos pisos de algumas casas foram encontradas sepulturas, principalmente de mulheres e crianças, que foram cuidadosamente posicionados e enterrados individualmente. Essa população não tinha como hábito enterrar os mortos acompanhados de objetos, mas em algumas covas foram encontradas ferramentas, cerâmicas e joias. Sua religião seguia a tradição da deusa-mãe, a qual havia sido herdada dos seus ancestrais do Oriente Médio e reforçada pelas populações nativas do continente europeu. Mas durante os 2000 anos de existência da cultura Starcevo-Corocris, os fazendeiros neolíticos que chegaram na Península Balcânica pouco se misturaram às populações de caçadores-coletores europeus, dado que a região se encontrava pouco povoada nessa época. Os pesquisadores acreditam que é mais provável que essas primeiras fusões genéticas tenham acontecido não no continente europeu, mas sim na extremidade ocidental da Anatólia, para onde os caçadores-coletores teriam migrado. Qualquer que tenha sido o caso, o fato é que estudos genéticos demonstram que as populações associadas à cultura Starcevo-Corocris já tinham pele clara,
olhos castanhos e cabelos escuros, em contraste com os europeus caçadores-coletores, que nessa época tinham a pele mais escura e olhos frequentemente azuis. E ambos os grupos eram intolerantes à lactose. A cultura Starcevo-Coroclis foi a precursora da subsequente cultura da cerâmica linear e da posterior cultura Cucuteni-Tripilha, as quais se dispersaram por grande parte do continente europeu. A cultura da cerâmica cardial. A cerâmica cardial recebeu esse nome por ter sido decorada com impressões sinuosas, feitas com conchas marinhas que são identificadas com o radical cárdio, em função do seu aspecto, que remete às formas de um coração. A presença da cerâmica cardial se associa aos primeiros estágios do Neolítico Mediterrâneo, se dispersando por uma ampla região costeira, que se estendeu desde a Península Balcânica, todo o litoral do Mar Adriático, pelas ilhas do Mediterrâneo Ocidental, à margem norte do Mediterrâneo, tendo chegado até o interior da França. Os especialistas não parecem muito certos sobre sua origem, mas é geralmente aceito que os exemplares mais antigos da cerâmica cardial parecem ter surgido no norte do Levante, cerca de um milênio antes. No continente europeu, ela parece ter surgido na região de Sésculo, na Grécia, onde foram encontrados exemplares do sexto milênio AEC. Mas o fato é que, apesar de terem produzido cerâmica, muitas das populações associadas à produção da cerâmica cardial parecem frequentemente se relacionar a grupos de caçadores-coletores nômades, habitantes de cavernas, os quais possivelmente aprenderam a produzir cerâmica após o contato com povos vizinhos mais adiantados culturalmente, os quais já deviam dominar a agricultura e a domesticação de animais. Apenas na sequência da passagem do tempo é que essas populações acabaram completando a transição para a cultura neolítica, quando as ancestrais práticas de coleta e caça passaram a ser adotadas em conjunto com as novas práticas agrícolas e de criação de animais. A partir desse ponto, a produção da cerâmica cardial se torna mais sofisticada, passando a incorporar motivos decorativos. A ampla e rápida difusão da cerâmica cardial parece ter sido impulsionada pela habilidade marítima das populações que a produziram, conforme se verifica na evidência material que acusa a presença de espécies marinhas consumidas por essas populações, que só são encontradas em regiões marítimas afastadas do litoral. Acredita-se ainda que a expansão da cerâmica cardial tenha se dado a partir do sucessivo contato entre as populações vizinhas, de forma que a novidade teria sido passada de uma população para outra. Esse entendimento parece se confirmar no fato de não ter existido uma uniformidade linguística ao longo dessa extensa faixa costeira, mas apenas material. O sul da Península Itálica, por sua vez, parece ter sido alvo direto de uma migração de populações balcânicas. E na Sicília, a produção da cerâmica se associa a algumas comunidades fortificadas cercadas com paliçada e fosso. Mas o padrão parece mesmo ter sido a introdução das técnicas de produção da cerâmica cardial junto a populações de caçadores-coletores, como parece ter sido o caso de grande parte da Península Itálica, das ilhas Sardenha, Córcega e Baleares, além do ocidente da Europa, conjunto de regiões que parece ter começado a produzir a cerâmica entre 6.000 e 5.500 AEC. O aparecimento da cerâmica cardial foi seguido pela chegada do progresso neolítico, de forma que os nativos europeus acabaram trocando as antigas habitações nas cavernas por casas com estrutura de madeira. A arquitetura das construções chegou quadrangular na região de Sésculo,
mas se modificou ao longo do seu trajeto pela costa mediterrânea, passando a assumir formas arredondadas a partir da Itália. Eles também passaram a dominar as práticas agrícolas e de criação de animais, tendo geralmente criado rebanhos de carneiros e cabras. Os mortos passaram a ser enterrados sob os pisos das casas, e os antigos cultos xamânicos matriarcais foram substituídos por um culto teísta à deusa mãe, que passou a regular a dependência que esses novos agricultores passaram a ter dos humores da natureza para a obtenção de fartas colheitas e da sobrevivência dos seus rebanhos. As populações produtoras da cerâmica cardial eram, de maneira geral, grupos em transição da cultura paleolítica para a cultura neolítica, e por isso mesmo bastante primitíveis, mas notáveis pela sua suposta capacidade náutica. Os especialistas percebem muitas diferenças entre as diversas populações associadas à cerâmica cardial, de forma que eles preferem falar de um horizonte de cerâmica cardial e não de uma cultura cardial, visto que as variantes regionais eram grandes e inumeráveis. Os cientistas ainda discutem até que ponto a dispersão da cerâmica cardial influenciou a difusão da cerâmica neolítica. Mas, por outro lado, parecem convergir para o entendimento de que ela deixou traços fortes e distintos nesse processo. Cerca de um milênio depois dela começar a surgir na Europa, nas regiões mais ao sul da Península Balcânica, a cultura da cerâmica cardial acabou desaparecendo, na medida em que novas culturas mais desenvolvidas começaram a avançar, de forma que ela desapareceu no final do quinto milênio AEC. A cultura da cerâmica linear. Em meados do sexto milênio AEC, enquanto os fazendeiros neolíticos dos Balcãs cuidavam das suas terras e rebanhos, e a cerâmica cardinal começava a ser produzida numa região onde hoje se encontra a França, no centro da Europa, um ramo das populações de cultura Starcevo-Coro-Cris iam se destacando pela diferente decoração impressa na sua cerâmica. Eles costumavam estampar na sua cerâmica faixas lineares decorativas, e por esse motivo passaram a ser identificados como povos de cultura da cerâmica linear, os quais primeiro passaram a produzir a cerâmica e só depois introduziram a criação de animais. A agricultura só começou a ser praticada tardiamente, tendo surgido na região da Hungria só 6 séculos mais tarde, a partir de onde ela lentamente progrediu ao longo do Danúbio. Mais uma vez, os cientistas não parecem muito convictos sobre a origem das populações associadas a essa cultura, mas é majoritariamente aceito que o surgimento da cultura da cerâmica linear se conecta às populações da cultura Starcevo-Coro-Cris, da Hungria e do norte da Sérvia. Acredita-se que a expansão Starcevo para o norte acabou gerando uma variante local, a qual pode ter se originado no contato entre fazendeiros neolíticos e as populações nativas de caçadores-coletores. Dentro desse entendimento, é provável que um pequeno grupo starceviano tenha iniciado uma nova tradição de produção de cerâmica, substituindo a pintura das peças pela decoração linear. Alguns grupos continuaram migrando ainda mais para o norte, onde as populações nativas de caçadores-coletores foram progressivamente abandonando os territórios recém-ocupados por grupos neolíticos produtores de cerâmica. Mas nas planícies germânicas e na Escandinávia, parece que o processo de movimentação foi de ideias e não de pessoas, de forma que nessas regiões os povos nativos teriam simplesmente absorvido as novidades neolíticas introduzidas pelas populações vizinhas. Do ponto de vista da cultura material, a cultura da cerâmica linear se divide em uma porção ocidental e outra oriental, tendo atingido sua máxima dispersão por volta de 5000 AEC, antes de desaparecer
quase um milênio mais tarde, já por volta de 4100 AEC. Mas as regiões ocupadas por essa cultura eram pobres em argila de boa qualidade, embora abundantes em madeira, uma combinação de fatores que fez com que as populações neolíticas abandonassem as antigas técnicas de construções em adobe e passaram a promover uma verdadeira revolução arquitetônica no centro da Europa. As comunidades eram formadas por longas construções, as quais não encontravam paralelo entre as construções do sul da Europa ou do Oriente Médio. Erguidas com paredes de madeiras preenchidas com argila, elas funcionavam como habitações para grupos inteiros e costumavam ser divididas em três grandes câmaras, onde se abrigavam tanto as pessoas como os animais de rebanhos. Tantos seres vivos respirando dentro de um mesmo ambiente fechado ajudava a manter o ambiente aquecido. Além da partição de habitação e da partição de celeiro, havia ainda uma terceira partição, onde eram desenvolvidos os trabalhos com pedras, couros, têxteis e grãos. No exterior das construções encontravam-se fornos arredondados, que eram semi-enterrados no solo, e a colheita costumava ser guardada enterrada no solo, mas fora das grandes construções. A evidência material encontrada em esqueletos desenterrados em valas comuns, descobertas na Alemanha e datadas em torno de 5000 AEC, figuram como os mais antigos locais conhecidos que registram uma violência sistematizada no continente europeu. A investigação arqueológica no Poço da Morte de Tallien, onde os esqueletos de 34 homens e crianças e nenhum de mulheres foram encontrados, sugere que as populações das diferentes comunidades frequentemente se envolviam em lutas e disputas com seus vizinhos. E da mesma forma, a investigação arqueológica em um contemporâneo sítio arqueológico associado ao massacre de Schlett, onde mais de 200 corpos foram descuidadamente despejados e enterrados, reafirma a noção de uma violência organizada e praticada entre as populações dos diferentes assentamentos. Os especialistas acreditam que uma das principais causas dessa violência tenha sido o sequestro e a proteção de mulheres. Mas também é provável que vinganças, capturas de escravos e disputas por recursos e terras também tenham motivado a violência. Como consequência, os assentamentos da região passaram a ser murados e fortificados. Os mortos das comunidades foram enterrados em covas localizadas dentro dos limites dos assentamentos, e a religião praticada ainda sofria influência do modelo da deusa-mãe, conforme se verifica nas pinturas dos vasos, nos costumes e nos mitos sobreviventes dessa região da Europa. Dentro desse amplo cenário de meados de sexto milênio AEC, uma nova cultura começou a se dispersar a partir das regiões centrais da Península Balcânica. Assim como os sumérios, que por volta dessa época também estavam começando a surgir a mais de 3.000 quilômetros de distância, as populações dessa nova cultura surgiram já fundindo o cobre e desenvolvendo uma proto-escrita. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da semana e o segundo da série sobre a civilização do Vale do Danúbio. Espero que tenham gostado. Obrigado pela sua companhia até aqui e agradeço se você puder compartilhar, curtir e comentar esse vídeo. E se você ficou até aqui comigo e ainda não é assinante do canal, então se inscreva. E se você gostou desse vídeo, lembre-se que tem mais conteúdos como esse no meu livro, A Saga Humana. E se quiser, você também pode apoiar o canal, fazendo uma assinatura mensal e tornando-se membro do canal. Então é isso. Valeu, galera. Uma boa semana pra gente. Aquele abraço e até o próximo vídeo.